nessa aula de hoje nós vamos entender a intercessão de Nossa Senhora nas nossas vidas. Por isso nós vamos começar cantando essa música dessa forma assim. Maria, Mãe do amor, roga por nós ao nosso Senhor. Maria, Mãe do amor, roga por nós ao nosso Senhor. Intercede, ó Mãe, intercede, ó Mãe, pelas almas que padecem neste vale de lágrimas. Intercede, intercede, ó Mãe, pelas almas que padecem neste vale de lágrimas. Lá do início, Maria, Maria, Mãe do amor, Mãe do amor, roga por nós ao nosso Senhor. Maria, roga por nós. Maria, Mãe do amor, roga por nós ao nosso Senhor. Canta, intercede, ó Mãe, intercede, ó Mãe, pelas almas que padecem neste vale de lágrimas. Intercede, ó Mãe, pelas almas que padecem neste vale de lágrimas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto 1/4 de oração na nossa busca da perfeição cristã. Então hoje nós, como vocês já viram, como eu já falei lá no início da canção, como vocês viram, nós vamos falar hoje sobre a intercessão, a presença de Nossa Senhora na nossa vida, na vida de todo cristão, daquele que crê e daquele que não crê na sua intercessão, porque ela é essa comediadora, né? Ela media junto com Cristo, media junto a Jesus Cristo, e nós vamos entender isso. Então, para que o fluxo desses vídeos aconteçam, chegam a outras pessoas, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, a assistir o vídeo até o final, tá bom? Se você não necessariamente você precisa ler aqui, então você pode deixar rolando ali e só escutar a voz e escutar a aula. Não precisa necessariamente estar olhando, né? Mas é importante também nós fazermos os nossos momentos de oração no início e fazermos também a nossa reflexão. Então vamos já para o nosso conteúdo de hoje. Então, a primeira coisa que nós precisamos falar a respeito da intercessão da Virgem Maria é que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. A Igreja Católica ela nunca negou esse fato, né? Até porque é um fato que está na palavra de Deus. É fora de toda dúvida que não há mais que um só Deus e um mediador necessário, Jesus Cristo. Mas Maria não é
mediadora por necessidade, mas por vontade de Deus. Deus quis nos dar protetores, intercessores e modelos que estejam mais perto de nós. E nós chamamos esses modelos, intercessores e protetores de santos. Não só os santos, mas também os anjos. Nós falaremos dos santos e dos anjos na próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre a Virgem Maria. Honrá-los é honrar o próprio Deus, que habita neles, e que é o reflexo, eles são reflexo de Deus na vida cristã, que são reflexos das suas perfeições. Então, cada santo, cada anjo é um reflexo da perfeição de Deus, é um reflexo dessa perfeição que Deus tem, certo? Essa devoção aos santos não faz senão confirmar o culto de Deus e completá-lo. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o culto aos santos e à Virgem Maria, em primeiro lugar, ele não não desmerece o culto a Deus, como, por exemplo, a adoração, ou melhor, a idolatria, né? Por quê? Porque a idolatria, ela desmerece o valor e o sentido de Deus. Já o culto aos santos, o respeito, a honra que nós damos aos santos, ele não tira, não desmerece, pelo contrário, confirma e completa o culto de Deus. Como, porém, entre os santos, a mãe de Jesus ocupa um lugar à parte, nós vamos expor, então, primeiro o seu papel e depois dos anjos e dos santos, certo? Qual é a dupla missão de Nossa Senhora, da Virgem Maria? Bom, Maria também, assim como Jesus, como nós aprendemos lá na aula anterior, nós aprendemos que nós vamos aprender aqui que Maria também tem dois papéis, né? Dois papéis também na economia da vida cristã, que é ser mãe de Deus e ser mãe dos homens. Então, você já percebe aqui uma semelhança com Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é tanto Deus quanto homem, certo? E nós não duvidamos disso. Maria é mãe de Deus, que é Jesus, e mãe dos homens, que foi dado a Jesus. É desse duplo título de mãe de Deus e mãe dos homens que deriva o papel que Maria desempenha em nossa vida espiritual. Por que Maria é mãe de Deus? No dia da encarnação, no dia quando Maria dá o seu sim, dá o sim ao anjo, ao sim a Deus, o que acontece? Maria é constituída mãe de Deus. Ali ela é constituída mãe de Deus porque Jesus Cristo, e nós já explicamos inúmeras vezes isso, Jesus Cristo é Deus, logo, se ela é mãe de Deus e ela não é mãe apenas da parte humana, porque a parte humana ela não se separa da parte divina. Não há como separar Deus, não há como separar a parte divina da parte humana de Jesus. Falar parte, até mesmo essa palavra parte já se torna algo errado. Eu só estou dizendo para demonstrar que não tem como separar Jesus, né, a divindade de Cristo, com a humanidade de Cristo. Maria, então, é mãe de Jesus, e não somente enquanto como pessoa privada, senão enquanto Salvador e Redentor. Então ela não é mãe só do CPF, ela é mãe também de toda a missão de Jesus Cristo. Quando você se forma, se você se forma lá em odontologia, direito, medicina, e quando você se forma, quando você vai fazer uma homenagem, você faz a homenagem para sua mãe porque ela te deu a vida ou porque ela é sua mãe? Porque quando você fala só por dar a vida, isso significa que você está dizendo que ela foi responsável pela sua formação até ali. E essa separação não dá para fazer nem conosco. A sua mãe é sua mãe por inteiro. Ela é mãe também das suas conquistas. Ela é sua mãe quando você conquista algo. Ela é sua mãe quando você alcança uma missão, alcança um projeto, ou quando você erra também. Ela é a sua mãe. Ela não deixa de ser a sua mãe.
Maria também não deixa de ser mãe de Jesus em toda a sua missão, que é salvar e redimir a humanidade. Toda a obra redentora de Cristo está suspensa no fiat de Maria, no sim, no faça-se de Maria. Então, a obra redentora, ela só acontece, ela acontece por vontade de Deus, obviamente, mas porque Deus quis que se dependesse de uma mulher, dependesse da Virgem Maria. Então, não é por uma questão que, mas é o que aconteceu. Não, é porque Deus quis. E quando nós vamos contra isso, a gente está indo contra algo extremamente perigoso de se ir contra, que é ir contra a vontade de Deus. Então, quando nós rejeitamos essas situações, nós rejeitamos a vontade de Deus. Deus quis Maria, Deus escolheu Maria. Ela foi escolhida para ser mãe de Deus. Então, é vontade de Deus. Maria tem na ordem da reparação o lugar que Eva teve na ordem da nossa ruína espiritual. O não, o separa-se, o não se faça Deus, o não se, ou façamos, quando Eva dá a sua resposta e diz: eu queremos ser como deuses, né? É a resposta completamente contrária do que Maria dá. Maria, ela diz a resposta contrária: faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, Eva rejeita a palavra de Deus. Maria aceita a palavra de Deus, concorda com a palavra de Deus, concorda com a vontade de Deus. O pecado é de Adão, mas foi por meio de Eva que ele pecou. Da mesma forma que a salvação é de Cristo, mas foi por meio de Maria que ele salvou, que Cristo salvou. Por que eu falo que o pecado é de Adão e não o pecado é de Eva? Certo? Quando Eva peca, a gente percebe ali claramente que Eva peca de uma forma... Eva peca primeiramente. Deus não aparece quando Eva peca, mas ele só aparece quando o homem peca, certo? Quando Adão peca. E aqui, qual é o significado que muitas pessoas têm? O significado é que Adão ali representa a razão e Eva representa a emoção, os sentimentos, os sentidos. Quando nós, pelos sentimentos, pelas emoções, somos levados a pecar, nós ainda não pecamos, porque nós não consentimos. Se nós não consentimos, nós ainda não pecamos. Nós só pecamos quando nós consentimos, com a nossa razão. Quando eu digo sim, eu quero essa realidade para a minha vida. Eu quero dizer não a Deus, eu quero dizer sim ao pecado. Então, é aí que nós nos separamos, e é aí que Deus aparece: homem, onde estás? Nos procurando, vindo em socorro com amor ao nosso socorro. Então, da mesma forma que não foi Eva que pecou, mas Adão, da mesma forma não foi Maria quem salvou, mas Cristo quem nos salvou, certo? Então, tendo isso em mente, a gente pode continuar. Maria, então, terá com as 3 pessoas divinas as relações mais íntimas. Então, ela vai ter essa intimidade profunda com a Santíssima Trindade. Ela é filha muito amada do Pai, ela é mãe muito amada do Filho e ela é esposa muito amada do Espírito Santo. Aquela que foi gerada pelo Pai e amada pelo Pai, gerada e amada pelo Pai, ou amada e gerada, ela foi amada e gerou o Filho, e ela foi amada e unida ao Espírito Santo. Por isso, esposa, né, vem disso, vem de união, né? Então, ela tem essas 3 relações íntimas com a Santíssima Trindade. E ela é mãe também dos homens. Jesus é a cabeça da humanidade regenerada, dos quais nós somos membros. Então, nós já falamos sobre isso, sobre a questão de Cristo ser a cabeça e nós sermos os membros. Maria, então, gera
esse corpo de Cristo, esses membros, esse membro regenerado de Cristo, inteiramente, esses membros, esse corpo regenerado de Cristo, inteiramente, não só a cabeça, mas também todos os membros, cabeça e corpo. Ao ser constituída, né, e aqui volto a falar do exemplo da sua mãe, ao ser constituído, nesse sentido, a sua mãe, sua mãe, né, que te deu luz, que gerou você, a sua mãe, ela não é só mãe da sua cabeça. Então, por isso, ela é mãe também, obviamente, do seu corpo inteiro, de você todo por completo. E tendo isso por completo, você entende que Maria não é mãe só de Deus. Maria não é mãe só de Cristo, mas é mãe também dos homens da igreja. Ao ser constituída mãe de Jesus, segundo a carne, é constituída ao mesmo tempo mãe dos homens regenerados, segundo o Espírito. Então aqui nós não estamos falando dos homens que estão longe de Cristo, mas dos homens que foram reintegrados a Cristo pelo batismo. Esses homens, Maria é mãe desses homens. Até mesmo daqueles que não declaram Maria como mãe. Quando Jesus fala, eis aí a tua mãe, Jesus apenas confirma a maternidade de Maria para com os homens. Mas ele expressa isso de forma clara. Não à toa que João, quando exprime isso, era João que estava lá, João era testemunha, né? E ele mesmo diz que o seu testemunho é verdadeiro. Então, quando ele diz isso, olha só, gente, olha que beleza, né? João, ele deixa expresso que o seu testemunho é verdadeiro e é real. E lá ele não coloca, Jesus olhou para mim e disse, eis aí a tua mãe. Não. Ele não se coloca no lugar, ele nos coloca no lugar. Ele coloca todo aquele, ele usa a palavra discípulo. Discípulo significa aquele que para escutar, que para aprender, né? Então, todo aquele que para ouvir Jesus, que é discípulo de Jesus, tem que ouvir também Jesus do alto da cruz, é obrigado a cumprir e a aderir à vontade de Jesus, que é, eis aí a tua mãe. Jesus está apresentando a todo aquele que se diz discípulo de Jesus, eis aí a tua mãe. Então não é algo criado pela igreja, mas muito pelo contrário, é algo criado, aliás, é algo criado pela igreja porque Cristo é a cabeça da igreja, né? É algo criado sim pela igreja, melhor dizendo, mas criado pela cabeça da igreja que é Cristo. Cristo diz, eis aí a tua mãe, aquele que é discípulo, correto? E qual é, então, a causa meritória da graça de Maria? Maria, causa meritória da graça. Jesus é a causa meritória principal, certo? Então, nós já entendemos na aula anterior que Jesus é a causa principal, causa meritória principal, ou seja, o que nós merecemos no céu, nós merecemos por Cristo, correto? Isso não há dúvidas. E é em sentido próprio de todas as graças que recebemos. Maria recebeu secundariamente e em dependência de seu filho, com mérito de conveniência, todas essas mesmas graças. A palavra conveniência, que é extremamente importante, né? Primeiro, vamos lá, vamos meditar sobre a questão do secundariamente. É em seguida a Jesus que Maria tem méritos. Maria só merece o céu e todas as graças que o anjo a dá, que o anjo a declara como cheia de graças, quando é por uma questão da missão de Maria como mãe de Deus, em aceitar a missão de Deus, em independência também de ser mãe do Filho de Deus. Então não é algo
se ela não aceitasse, ela continuaria com todas as graças, né? Não existe uma questão do se, porque obviamente Deus, quando escolhe, ele não dá tiro errado, ele não dá bote errado. Então ele sabia que Maria diria sim, mas o céu ficou suspenso esperando pelo sim de Nossa Senhora, porque a sua liberdade e o seu amor, né, e o amor de Deus tornaram ela capaz de dizer sim ou não. Mas principalmente é um mérito de conveniência. O que é isso? O que é esse mérito de conveniência? Convinha que Maria tivesse todas as graças. Por isso, Deus, na voz do anjo, declara isso, que ela é mãe e cheia de todas as graças. Então Maria tem todos os méritos, primeiro no dia da encarnação, no momento em que pronunciou seu fiat. A encarnação é a redenção começada. Ali começa o trabalho da redenção. Ali começa o trabalho da redenção. Então, no fiat de Maria, por isso a igreja cogita colocar mais um dogma, acrescentar mais um dogma, declarar mais um dogma, né? Dogmas não são criados, né? São declarados. É algo que é como dizer assim, a Newton, se eu não me engano é Newton, né? Newton não criou a gravidade, ele só declarou a lei da gravidade. Ele só disse que a gravidade existia e estudou como a gravidade e declarou como a gravidade existe. A igreja também ela declara os dogmas dessa mesma forma. Os dogmas já existem. Então, não é necessariamente algo que não exista e passe a existir, mas algo que já existe. Então, a igreja ela cogita colocar Maria como corredentora, ou seja, por meio dos méritos de Maria, por meio do sim de Maria, é que Cristo redimiu. Obviamente, claro que aí aqui existe vai ter toda uma catequese da igreja e tudo mais, e a gente tem que aguardar isso, mas isso ainda não é certo, Tá bom? Maria então associa-se à obra reparadora. Ela faz parte dessa obra reparadora. Ela educa, sustenta e prepara Jesus para a imolação no Calvário. Então toda a obra de Cristo no Calvário, toda a obra de Cristo foi algo preparado pela Virgem Maria. Foi algo preparado pela Virgem Maria. Agora vamos ver então Maria como causa exemplar de nossas vidas. Como nós entendemos, então, Jesus do mesmo jeito como causa meritória das nossas graças, e entendemos também Jesus como causa exemplar de nossas graças, de nossa vida, vamos entender também Maria como causa meritória e também causa exemplar de nossas vidas. Ela é exemplo para nós. Ela nos merece, né, méritos, e ela também nos dá exemplo, certo? Depois de Jesus, Maria é o mais belo modelo que é possível imitar, certo? Ela é o modelo de todas as virtudes, porque ela tem todas as graças. Então, tudo aquilo que é presença de Deus. O que é graça? Graça é presença de Deus. Graça é permissão de Deus. Graça é Deus estar com a pessoa em tudo, ou melhor, naquilo que ela faz. Como o anjo disse que ela é cheia de graça, então não há nada que Maria faça que falte a graça de Deus. Por isso ela é imaculada, por isso a igreja declara a imaculada, porque está na Bíblia, está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. E interpretar de outra forma isto é errado. Ou pior, né? Como eu já vi trocar palavras, transformar cheia de graça em agraciada. Ela é agraciada porque tem todas as graças. Mas uma pessoa, por exemplo, eu sou agraciado, mas isso não significa que eu tenho todas as graças. Entende? Uma pessoa e assim, então,
agraciada para Maria cabe, mas também não cabe porque a Bíblia não está falando agraciada, está falando cheia de graça, certo? Então Maria deve ser imitada. Ela é o modelo de todas as virtudes. As virtudes que ela demonstra no Evangelho já não são suficientes. Quais são as virtudes que Maria nos demonstra no Evangelho? Ela demonstra primeiramente uma fé profunda. Maria vai nos demonstrar essa fé profunda em Deus, em confiar em Deus, em confiar na palavra de Deus e acreditar. E ter uma fé tão profunda que vai além de todas as outras fé, de todos os outros atos de fé que já foram manifestados. Outra virtude também que nós vemos em Maria é a sua virgindade. Lá em Isaías, ela é prometida como virgem e ela permanece virgem antes, durante e depois do parto. Também nós vemos a virtude da humildade de Maria. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Também nós vemos a virtude do recolhimento interior. Maria guardava todas as coisas no seu coração. E também o seu amor por Deus, o seu amor para com Deus. Faça-se... como é que ela diz, gente? Agora me fugiu aqui. Façam tudo o que ele vos disser. É o amor que ela tem pelo seu Deus que ela gerou. A sua vida que ela gerou. Então, na sua vida, Maria demonstra todas essas virtudes, essas 5 virtudes pelo menos nós encontramos. Obviamente que Maria tem muitas outras mais virtudes, mas todas elas são desembocadas a partir dessas virtudes aqui, certo? Vamos ver então Maria como medianeira universal da graça, certo? Maria nos deu de uma maneira indireta, ou seja, não de forma direta, mas de forma indireta, todas as graças, dando-nos Jesus. Quando Maria nos oferece e diz sim ao plano de salvação, né? Por quê? Existia uma promessa do plano de salvação, correto? Todo judeu, nascido, crescido, todo hebreu, todo israelita, sabia do plano de salvação, da vinda do Messias. Então, era algo que até mesmo as mulheres, né, da época, elas ficavam ansiosas. Serei eu a mãe do meu Senhor? Serei eu a mãe de Jesus? A mãe, né, não sabiam quem era, não sabiam o que seria Jesus, o nome. Mas serei eu a mãe do Messias, o prometido? E elas não sabiam, né? Aliás, os judeus não sabiam o que seria esse Messias, quem seria esse Messias. Mas sabiam algumas coisas, que elas nasceriam de uma virgem, que nasceria até mesmo há relatos que existia uma tradição que algumas pessoas atrasavam o casamento porque elas acreditavam ser a mãe, acreditavam ser essa virgem prometida. Então elas não se casavam para se manter virgens, para entrar nesse plano de Deus. Obviamente que o plano de Deus exigia muitas outras coisas mais, porque como qualquer promessa, ela não é mostrada plenamente. Então, havia a promessa de que uma virgem daria à luz o Filho de Deus, que se chamaria Emanuel, que seria o Deus conosco, o Deus que estaria conosco, o Deus que se encarnaria. Né? Deus conosco significa isso, Deus que se encarnou e está conosco, né? A Arca da Aliança, a Arca da Aliança, ela simbolizava, ela era isso, a presença de Deus ali, não dentro da Arca, mas na tampa da Arca, né? Porque Deus não é contido, e era essa a ira de Deus em relação à idolatria. Deus não pode ser contido numa imagem, né? E nós não contemos Deus numa imagem, quando nós fazemos uma imagem de Jesus, e nem os santos estão na imagem.
ali. A Virgem Maria não está naquela imagem. Aquela imagem apenas representa a Virgem Maria. Então Maria, de forma indireta, ela nos dá a graça porque ela nos dá Jesus. Quando ela diz sim ao plano de salvação. Então é como se fosse assim, ó. Gente, imagina o seguinte. Imagina que eu preciso levar uma carga para um lugar. E aí eu peço um caminhoneiro para levar essa carga. Se esse caminhoneiro disser sim, a carga chega lá. Mas se ele disser não, a carga não chega. Então, ainda que de forma indireta, eu lembro de quando era a época das vacinas, né, da pandemia e tudo mais. Eu lembro que os caminhoneiros, assim, foram recebidos com festa nas cidades e tudo mais, em várias cidades e tudo mais. Então a gente percebe que aquele caminhoneiro, por mais que ele não seja o responsável por fazer a vacina e tudo mais, tal, mas ele teve um papel importante ali. Ele teve um papel importante na distribuição das vacinas. E da mesma forma, Maria, aliás, da mesma forma não, perdão, de uma forma muito mais plena e muito mais agraciada e muito mais perfeita, Maria tem esse papel de nos dar todas as graças que por meio de Jesus. Certo? Jesus é todas as graças. Jesus é todas as virtudes. Jesus é toda a fortaleza. Essa mediação de Maria, ela é universal, pois ela se estende a todas as graças concedidas a todos os homens. Então, toda graça que todo homem recebeu e mulher receberam em toda a humanidade, em toda a existência. Vamos lá então. Nós temos 3 aspectos aqui. O elemento, todas as graças. Todas as graças. Nós também temos os receptores, que são todos os homens. E nós também temos o elemento tempo, em todo o tempo. Então, todas as graças em todos os tempos, para todos os homens, foram dadas por Jesus. E Jesus foi nos dado por Maria. Então, Maria é esse funil, essa boca do funil, que é só por causa dela, é só por causa do seu sim, que nós recebemos todas as graças. 2 pontos, Jesus. Compreenderam isso? A mediação de Maria não faz mais do que realçar o valor e a fecundidade da mediação de Jesus. Então, Maria, ela é cheia de graça e contém todas as graças porque ela contém Jesus dentro de si. Certo? Continuando aqui então, para nós encerrarmos. A devoção à Santíssima Virgem Maria. A palavra devoção significa uma dedicação que requer dom de si mesmo e doação de si mesmo. Seremos devotos de Maria se nos dermos completamente a ela e por ela a Deus. Então, dado a Maria, porque Maria está em plena comunhão com Deus e não há possibilidade de Maria pecar, não havia possibilidade de Maria pecar, Maria não pecaria, por isso Deus a escolhe. Quando ela toma uma decisão, qualquer decisão que Maria tome e tomou, ela tomou baseada na glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Então, quando nós entregamos a nossa vida em devoção a ela, ou seja, nós nos dedicamos a Maria, nos dedicamos a fazer alguma ação por meio da Virgem Maria, logo, nós também entendemos que Maria, ela pega essa devoção e entrega instantaneamente e automaticamente a Deus. Então, a graça de Deus, a graça da Virgem Maria, aliás, a nossa devoção, passando pelas mãos da Virgem Maria, ela se estende diretamente a Deus. Ela se estende diretamente a Deus.
seremos devotos de Maria, então, se nós nos dermos completamente a ela. Quando nós nos damos pela metade, né? Ou seja, cremos em Maria e cremos em sua existência, mas não cremos totalmente na sua virtude, nas suas virtudes, nos seus dons, nos seus méritos, então nós não nos damos completamente. Então esse dar completamente aqui significa confiar-se à Virgem Maria. Nisto não faremos senão imitar o próprio Deus, que se nos dá a nós e nos dá o seu Filho por intermédio de Maria. O que é isso? Cristo, ele se entregou à Virgem Maria. Ele escolheu a Virgem Maria e se entregou inteiramente. Quando nós nos entregamos à Virgem Maria, nós imitamos a Cristo. Não é porque Maria, mais uma vez, é algo que depende. É algo que depende da existência e da vinda e da encarnação de Jesus. Mas depende também da vontade de Jesus. Então, nós imitamos Jesus quando nós fazemos o que Jesus fez, né? Qual que é o convite de Jesus? Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Então, quando eu sigo Jesus, eu imito Jesus e eu faço o que Jesus faria. Então, se Jesus se entregou à Virgem Maria e escolheu a Virgem Maria, eu me entrego à Virgem Maria e escolho a Virgem Maria. Se Jesus apresentou Maria como mãe de toda a humanidade, eu devo apresentar Maria como mãe de toda a humanidade. Se Jesus ouviu a Virgem Maria e a sua intercessão, eu devo ouvir a Virgem Maria, né? Ouvir a Virgem Maria. Também em todas as suas, não só nas suas aparições, mas aqui as aparições elas têm um ponto, uma adjacência, né? Porque nem toda aparição da Virgem Maria é real, né? E é confirmada pela Igreja. Então, não significa que aquilo que produz efeitos, produza frutos, seja bom, né? Não seja bom. Mas há ressalvas para as inúmeras aparições da Virgem Maria, claro. Mas fique consciente de que somente aquelas que têm concordância com o Evangelho é que funciona, que devem ser de fato. Então, o que não for concordante com o Evangelho ou tira Cristo da centralidade, qualquer aparição que tira Cristo da centralidade, aparição da Virgem Maria da centralidade, que tira Cristo da centralidade, essa aparição ela não é real. Certo? Nisto não faremos senão imitar o próprio Deus. Os verdadeiros devotos de Maria, então, terão nela veneração profunda, baseia-se na dignidade. Então, primeira coisa, nós teremos quais são as características de um verdadeiro devoto da Virgem Maria? Veneração profunda. Baseia-se na dignidade da Mãe de Deus e nas consequências que daí tomam. Aquela que o Verbo encarnado venera como sua mãe, que o Pai contempla com amor como sua filha muito amada e que o Espírito Santo considera como seu templo de predileção. Então, se o Filho escolheu, o Pai escolheu e o Espírito Santo escolheu, nós também devemos escolher. Nós não estamos imitando só Cristo, mas a Santíssima Trindade. O verdadeiro devoto também deve ter confiança absoluta. Nós não confiamos só a Deus. Confiamos só em Deus. E maldito o homem que confia num outro homem. Mas quando esse homem está unido a Deus, ele é um representante de Deus e ele é esse porto, esse ponto de apoio que nós temos em Deus. Maria é esse ponto extremamente perfeito de Deus. Fundado no poder e na bondade de Maria. Qual que é o poder da Virgem Maria? Todas as graças que foram dadas, a intercessão dela. Poder que vem não dela mesma, mas do seu poder de intercessão, já que Deus não quer recusar nada de legítimo àquela que venera e ama acima de todas as criaturas. Então, Deus não rejeita uma intercessão legítima.
Um pedido legítimo. Então Maria, qualquer santo, qualquer pessoa que faça um pedido legítimo a Deus, ele será atendido. Só que nós já entendemos que Maria está em total concordância com Deus. Estando em total concordância, qualquer pedido também dela é legítimo. Se eu, por exemplo, peço a intercessão da Virgem Maria para ela me ajudar a tirar a vida de alguém, obviamente isso não está em concordância com Deus, obviamente, né? A gente já vê que o processo, eu quis ser algo extremo para a gente já ver algo que o processo que não existe. Não tem como. Maria não vai apresentar esse desejo meu a Deus Pai. Ela só vai apresentar aquilo que é legítimo em concordância com o Evangelho, concordância com a palavra de Deus. E também a sua bondade. Maria é mãe que transfere para nós, membros de Jesus Cristo, a afeição que tem para com seu filho. Então a mesma afeição que ela tem com Jesus, ela tem conosco. Porque ela transfere essa afeição. Não é que ela deixa de se afetuar a Jesus para se afetuar a nós, mas é que ela nos vê como Cristo quando nós somos batizados. Ela nos vê em seu filho, melhor dizendo, ela vê o seu filho em nós quando nós somos batizados. Então ela dá toda a sua bondade como se nós fôssemos o próprio Cristo. Outra característica de um devoto da Virgem Maria é o amor filial. Maria é seguramente a mais amável das mães, pois que tendo Deus a destinado para ser mãe do seu filho, lhe deu todas as qualidades que tornam uma pessoa amável. Então nós devemos entender Maria como nossa mãe e amá-la como nossa mãe. E uma outra, a última característica do devoto da Virgem Maria é encontrar nela um modelo de imitação. Sendo Maria uma cópia viva do seu filho, nos dá o exemplo de todas as virtudes. Ela é o modelo perfeito, cuja imitação é para nós suprema ventura. Ou seja, é algo que nós podemos garantir, nós podemos ir profundamente, certo? E como é que funciona o ato de consagração à Virgem Maria? A consagração à Santíssima Virgem, como expõe São Grimão de Montfort, consiste em se dar inteiramente a Jesus por meio de Maria e compreende dois elementos. Quais são os dois elementos aqui? Eu não vou falar, obviamente, toda a consagração aqui, né? Porque não daria tempo, mas você pode procurar o curso se você já não é consagrado. Se você você já sabe isso aqui, né? Tá tudo bem, certo? Ou é bom relembrar. Compreende então dois elementos, essa consagração baseada em São Montfort, que é um ato de consagração que se renova de tempos em tempos. Então o consagrado ele tem que renovar a sua consagração. E também um estado habitual, que nos faz viver e operar sobre a dependência de Maria. Então, é um ato que em algum momento do ano eu devo renovar, essa consagração eu devo renovar, voltar lá e dizer, eu renovo a minha consagração. E também é um ato que todos os dias, é um hábito que eu visto, como carmelita, como um padre, né, como uma freira, não, obviamente, né, não vestir um hábito, né, mas ter ali um hábito, uma boa ação constante, por isso é um hábito, né, uma boa ação constante em dependência da Virgem Maria, que ela opere em mim. Para fazer aplicação às coisas espirituais, o perfeito escravo de Maria dá-lhe e por ela a Jesus, o seu corpo e todos os seus sentidos, todos os bens e toda a sua fortuna, a sua alma com todas as suas faculdades, todos os bens interiores e espirituais, sendo que estes precisam ser melhor explicados. São os nossos méritos propriamente ditos. Quais são esses bens interiores e espirituais? Os nossos méritos. Então, todos os nossos méritos, o consagrado entrega à Virgem Maria. O valor satisfatório dos nossos atos. Então, tudo aquilo que satisfaz, tudo aquilo que é bem e bom em nós, dos nossos atos.
são entregues à Virgem Maria. E todo o valor das nossas orações e das nossas boas obras. Então, tudo aquilo que nós fazemos de boa obra é dado à Virgem Maria. É um ato de religião e humildade, esse ato de se entregar à Virgem Maria. Então, aqui nós terminamos a nossa aula, o nosso encontro de hoje, né? É algo bem simples. É algo bem simples. Claro que existem inúmeras pregações e a gente poderia falar de várias formas sobre a Virgem Maria. É óbvio que a gente poderia falar de várias formas. Porém, nós precisamos entender que aqui é um curso que ele segue um padrão, segue um livro, segue um roteiro, que já está pronto, já está propriamente dito e levado. Então, aqui nós precisamos só entender a presença da Virgem Maria em nós. Ela é nossa medianeira, nosso exemplo. Nós podemos nos consagrar a ela e entregar toda a nossa vida a ela. Amém? Então vamos rezar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, né? Curte aí também, deixa o comentário também. E nós vamos cantar mais uma vez essa música. Maria, Mãe do amor, roga por nós ao nosso Senhor. Canta. Maria, Mãe do amor. Maria, Mãe do amor, roga por nós ao nosso Senhor. Intercede, ó Mãe, intercede, ó Mãe, pelas almas que padecem neste vale de lágrimas. Intercede, ó Mãe, pelas almas que intercedem, que padecem neste vale de lágrimas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida e que a Virgem Maria seja sempre a sua mãe.